um tempo atrás eu falei de ódio, né? E não surpreendentemente, como eu falava de espiritualidade antes, um monte de gratiluz ficou choqueado. Eu falei que é o ódio que mobiliza as pessoas pra luta, né? Ódio para lutar e conquistar direitos e tudo mais. Então, hoje eu vou trazer alguns motivos recentes para suscitar seu ódio. E é só alguns mesmo, porque são tantos que eu poderia passar 3 horas falando, mas não dá, porque ninguém vai ver 3 horas de desgraça. Então, como vocês devem estar sabendo, recentemente o Brasil tem pegado fogo e a vista do céu era praticamente uma paisagem apocalíptica e a qualidade do ar nem se fala. Além de que o cenário que a gente tem de esquerda tá bem complicado, assim, né? Uma esquerda que parece direita, às vezes. Cadê essa esquerda que eu não acho, mano? Já pedalei 6 km pra frente, não tem esquerda, jogador. Aonde tá essa maldita esquerda que eu não acho, cara? Por mais que sim, o indígena tenha subido a rampa no dia da posse, a violência contra os povos originários cresce. No mês passado, Neri Guarani Kaiowá foi assassinado. Um menino de 16 anos, morto pela polícia do Mato Grosso do Sul. Fosse uma pessoa branca de um lugar de classe média, essa porra tinha repercutido até hoje, entendeu? E 5 dias depois, na mesma região, Fred Morilha, também indígena Guarani Kaiowá, foi assassinado. Ou seja, 2 mortes em menos de uma semana. Você ficou sabendo disso? No mesmo dia que ele foi morto, o STF realizou outra reunião de conciliação sobre o marco temporal. O marco temporal é um projeto de lei que quer dar o título de terras apenas àqueles que possam provar que estavam naquele território em 1988. O que por si só já é uma piada de mau gosto do caralho. Mas consegue ficar ainda pior, porque não, o capitalismo não tem limites. Nessa reunião de conciliação, eles colocaram a dona da fazenda onde o Neri foi morto a tiros para participar como especialista, indicada por quem? PL e republicanos. Para surpresa de ninguém, né? Como sempre, essa respeitável senhora, para não dizer outra coisa, usa do seu diploma de antropologia, sim, ela fez antropologia, para passar para o especialista e dar opiniões contrárias à demarcação em processos que envolvem as suas próprias posses. Desde 2005. Em 2005, a terra indígena Yanderu Marangatu foi homologada e teve a homologação suspensa a pedido dessa respeitável senhora, entre outros fazendeiros. A gente tá quase em 2025 e esse julgamento não foi finalizado. Só que tá suspenso, né? A homologação da terra que eles já tinham conseguido. 20 anos sem resposta, sem justiça. Se já não bastasse esse nível, né, de violência judicial, fica pior. Porque aí você vê isso e pensa, nossa, então quer dizer que a justiça não trabalha? Trabalha. Só que só pra burguês latifundiário. Vai ser uma pessoa sem grana pra ver o que acontece com você na justiça. Então, olha eles trabalhando aqui, ó. Olha quanto trabalho. Eles até mobilizaram a PM pra ficar de ronda e pelotão lá 24 horas por dia pra que a comunidade guarani dessa terra não tentasse retomar a área novamente. E foi nesse contexto que o Neri foi assassinado. Nesse contexto que um menino de 16 anos foi assassinado a tiros pela polícia do estado que concedeu os direitos desse território pra eles. Não tem como falar de um jeito mais de boa. De conciliação. Quem que concilia com assassino? Nessa conciliação, apenas 6 de um total de 24 cadeiras estavam ocupadas por representantes indígenas. E ainda por cima, eles dizem que não estavam sendo sequer ouvidos. Qual o valor da voz indígena nessa mesa? Como é que o Ministério dos Povos Indígenas, todo mundo está sugerindo para a gente continuar aqui se nós não somos ouvidos? Eu acho que um dos propósitos da mediação, da conciliação, é você ouvir. E a sensação que eu tenho que é desde o início que nós chegamos aqui, ninguém ouve o que os povos indígenas estão dizendo. Nós pedimos 48 horas, mas precisa ouvir uma não indígena reforçar isso para poder ser aceito. Às vezes é imperceptível nessa realidade do cotidiano que a gente tem. Mas isso, de certa forma, é um preconceito, é uma situação velada, enraizada nas instituições. Nós estamos falando de povos diversos. Então nós vamos atropelar tudo. Eu sei que ninguém vai responder o que eu estou perguntando e etc, mas eu queria deixar isso registrado em ata. Eu queria que os meus parentes mais lá na frente pudessem olhar e dizer assim, a Cari falou isso lá. Então eu não vou passar calada nessa conciliação.
Eu não vou passar calada aqui de mais de 4 horas sendo atropelados aqui, ouvindo atentamente cada um que falou. Não seremos atropelados desse jeito. Os povos indígenas resistem há muitos anos, continuaremos resistindo da nossa forma. E aí, galera, eu sei que tem muitas coisas que é complicado do governo fazer, né, por causa do Congresso e tal, mas não dá pra botar a culpa de tudo no Congresso, cara. Principalmente desse absurdo aqui. Se liga nisso que você vai ver e me fala se você vai culpar o Congresso depois. Temos hoje o pior Congresso da história da República. O judiciário egocêntrico e parcial. Um governo, senhor presidente, que nós entendemos o porquê, enfraquecido, acorrentado às alianças e conchavos para se manter no poder. E ainda uma quantidade considerável de veículos de imprensa que fazem um papel sujo para o sistema dominante. Não respeitam as leis, nem os tratados e convenções internacionais. Vivemos uma democracia distorcida. Mas já são 524 anos de lutas e resistência. Primeiro contra a invasão de Portugal, quando milhões dos nossos foram tombados, homens, mulheres e crianças. Nossas mulheres foram estupradas. Fomos os primeiros a experimentar a primeira guerra biológica do mundo, quando trouxeram roupas infectadas e nos vestiram. Fomos catequizados e escravizados, proibiram a nossa língua e a nossa crença, usurparam nosso território, nos declararam extintos, roubaram nossos sagrados, mentiram sobre nós, distorceram e desqualificaram nossa história, nos colocaram à margem da sociedade, impediram de mostrar nosso rosto, encalaram nossas vozes por décadas e décadas, submeteram-nos à obediência de leis que não são nossas, desrespeitaram nosso direito originário, expoliando, explorando nosso território sagrado, nos deixando sem terra, sem comida, sem saúde e sem dignidade. Eu não vou poder botar o discurso na íntegra, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo para quem quiser assistir completo. Bom, depois desse discurso emocionante, o Lula responde grosso para ela, para uma autoridade indígena que, com todo respeito, fala que foi bem emocionante e tudo mais, e fez críticas, mas fez críticas suaves, sabe? Tem muita coisa que poderia ser falada a mais. Seriam críticas muito mais contundentes. Ela foi bem respeitosa e fez uma crítica suave. E o Lula responde grosso. Mudasse o seu discurso. Aqui não tem subserviência para ficar no poder. Eu não preciso disso. O que você tem é inteligência política para saber que eu tenho um partido com 70 deputados e 513. Que eu tenho 9 senadores e 81. E para mim aprovar as coisas, eu sou obrigado a conversar com quem não gosta de mim. Quer dizer, meu companheiro, se tem uma coisa que eu tenho muito orgulho, é de saber o seguinte: eu, Lula, não sou eu, Lula. Eu sou a única vez que vocês chegaram à presidência da República, porque tem alguém que pensa como vocês, que compreende vocês e que vai fazer as coisas que são possíveis fazer. O presidente da República não pode só fazer discurso. Agora, para petroleiro, para latifundiário, não tem 1/4 do tom de voz usado para responder essa mulher, né? Não tem. Tá lá negociando para abrir mais poço de petróleo no meio de um desastre climático sem retorno. A gente não tem que abrir poço de petróleo, que só vai começar a dar petróleo daqui a 7 anos. Não tem tempo, não tem planeta para isso. Lembrando novamente que o governo Lula disponibilizou o maior plano safra da história, com 400 bilhões para o agronegócio. E, se não bastasse o maior orçamento de todos os tempos, a gente ainda tem que lidar com essa manchete aqui. Olha que gostoso! A Agro critica o plano safra de Lula com 400 bilhões para grandes e médios produtores. Precisávamos de um mais robusto. Vai se... Estão reclamando que precisava
precisava de um mais robusto. Mano, se você não fica indignado com isso, eu tenho que te dizer que você não tá bem, tá? Reforma agrária já, demarcação de terras indígenas já, desmatamento zero e reflorestamento. Se você está queimando enquanto a gente olha pro céu e vê uma paisagem apocalíptica, tá todo mundo ficando doente de doença respiratória por causa do seu negócio, o mínimo que a gente faria é tirar suas terras e dar pra quem vai fazer bom uso. Esse é o mínimo, tá ligado? A gente precisa da mudança da matriz energética e rápido, de expropriação de terra de quem mata, queima e comete trabalho escravo nesse país. E isso não acontece. Não acontece nada com quem faz qualquer uma dessas coisas. Ah, como assim nada? Bom, olha essa notícia. Esse de cantor sertanejo foi acusado e condenado por trabalho escravo. E qual que é a pena? Multa. Multa para burguês latifundiário é a mesma coisa que nada. Porque pensa comigo, se o dinheiro vem do trabalho das pessoas que estão naquele lugar, quem é que pagou a multa? Então, esse cantor sertanejo foi acusado e condenado por trabalho escravo. E qual que é a pena? Tem que tirar as terras dessas pessoas e colocar elas na cadeia, sabe? É o mínimo, é o mínimo. A gente precisa de justiça pro povo Guarani no território Yanderu Marangatu, porque eles já estão 20 anos nessa merda. E justiça para todos os povos originários dessa terra que ainda estão lutando por frações irrisórias dos seus territórios que foram invadidos, saqueados e usurpados 500 anos atrás. Não dá para continuar investindo em um setor que vai destruir a gente como espécie, que zomba da cara da soberania nacional desse país. O agro é trabalho escravo, é assassinato, é ecocídio, é lobby. E sem luta, sem revolta, sem sangue nos olhos, nada disso vai acontecer. E é pra isso que a gente sente tanta raiva, querido Gratiluz. É pra isso, porque a raiva mobiliza. E a raiva organizada é revolucionária. Eu não tô falando pra você ficar brigando com as pessoas. Eu tô falando pra você se indignar. Pra você se indignar, se juntar no movimento, se juntar na luta. Escolher um partido revolucionário, entendeu? E o PCBR tem a UP, se organiza, entendeu? Não tem tempo pra ficar brincando de fazer poço de petróleo. Pra ficar brincando de conversar com o presidente da Shell e no dia seguinte ir fazer um discurso na ONU falando que é emergência climática, sabe? Hipocrisia do caralho. Já disse isso, mas eu vou dizer de novo. Milhares de anos de evolução de espécie, de desenvolvimento das emoções ali, do sistema nervoso, do sistema de resposta. E você, Gratiluz, quer me dizer que a raiva não serve pra nada. Pra nada. Quando você tá no meio da sua bolha, onde tá todo mundo feliz, cantando pra Pachamama, fumando um baseado, tocando violão, tranquilo, você fala assim, ai, que bonito planeta, que bonito mundo, vamos levar a consciência. Você não tá passando por essa caralha dessa situação, né? O seu filho não tá sendo morto por um PM. Às vezes eu acho que falta um pouco de realidade. Não, tenho certeza. Provavelmente não é você que tá tentando retomar uma terra que o Estado já tinha falado que é tua, tá? Não é você que tá tendo seu povo morto por tentar fazer o básico, que é retomar os próprios territórios. Tá certo?